Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil bate um novo recorde. O número mais elevado de óbitos registrados. 2.286 mortes. Em 24 horas, foram 3.251 mortes registradas. 3.829 mortes registradas nas últimas 24 horas. O Brasil passa a triste marca de mais de 4.000 vítimas de Covid-19 registradas num período de 24 horas. É difícil acreditar, mas as duas notícias que eu vou contar agora são do mesmo dia 6 de abril, a última terça-feira. A primeira delas é que pela segunda vez desde o começo da pandemia, o Brasil vacinou mais de 1 milhão de brasileiros contra a Covid num único dia. A segunda é que enquanto esses brasileiros recebiam a vacina, outros 4.195 morriam por causa da doença. Junto com os Estados Unidos, nos tornamos os únicos países do mundo a perder mais de 4.000 vidas para a Covid em apenas 24 horas. Sabemos, que a vacina é a grande solução para enfrentar a pandemia, mas quando a gente coloca essas notícias lado a lado, fica claro, escancarado, que a situação pede medidas mais urgentes. Caso contrário, abril será o mais triste de nossas vidas pelos mesmos motivos que março já foi, nas palavras da pesquisadora da Fiocruz, a Margarete Dalcomo. Nesse episódio do Item Mais, o neurocientista Miguel Nicoleles volta para nos apontar caminhos e explicar, claro, por que a vacinação sozinha não é sinônimo de controle da Covid, pelo menos nesse momento. Nicoleles, querido, muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, Monalisa. É um grande prazer estar de volta aqui para falar com você. O prazer é todo meu pela sua existência, mas pelo que a gente vai falar, não há prazer nenhum na constatação do que nós estamos vendo, né? Sem dúvida, terrível. A gente sabe que a vacinação no Brasil tá lenta demais, né? Eu digo no ar, no Expresso CNN, tá catando cavaco, assim, pegando o que tem, né? Qualquer coisa. Mas o Chile, aqui, nosso vizinho, é um exemplo de país que está vacinando rapidamente e ainda assim vive, como estão chegando os relatos para a gente, uma segunda onda forte. Então é isso, Nicoleles, a gente precisa começar esse papo, claro, se você concordar, falando que vacinação por si só não é suficiente para as pessoas pensarem, não preciso de mais nada, tá tudo bem, vou voltar à vida normalmente. Não é isso quando a gente fala sobre o novo coronavírus, né? Exatamente. Nós temos exemplos múltiplos, né? O Chile é um exemplo clássico agora na mídia internacional por causa exatamente disso, porque teve que entrar num lockdown tardio porque a vacinação só não deu conta. Mas nós temos o contra-exemplo, que é Israel e o Reino Unido, que decidiram corretamente, ao seguir os comitês científicos nacionais, a fazer um lockdown em paralelo com a campanha de vacinação. E ontem eu falei com um grande amigo meu na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele estava indo jantar com a família dele, pela primeira vez em um ano, porque Tel Aviv, onde ele está morando agora, está aberta. As pessoas que foram vacinadas estão podendo ir em jogo de futebol, jantar, andar na praia, enfim, porque fizeram a coisa correta no momento correto. Sim, exato. O que a gente tem visto aqui nas manifestações frequentes de várias pessoas que continuam negando o cuidado que é mais do que necessário, negando a pandemia, negando o que uma medida de isolamento verdadeira pode causar, né? Esse nome até causa hoje em dia uma certa indignação por parte de algumas pessoas, que é o lockdown, mas vamos falar sobre isso. Quando a gente fala de bloqueio de transmissão, sim, tem tudo a ver com o lockdown, né, Nicoleles? Sem dúvida, sem dúvida. É que as pessoas não entenderam o conceito aqui no Brasil desde o início. É muito típico da nossa cultura, né? A palavra virou palavrão antes das pessoas saberem o que ela significa. Ela nada mais significa do que bloquear rapidamente a transmissão do vírus através de um isolamento social mais rígido e o bloqueio de fluxos. É isso que ninguém entende. Não adianta só o isolamento social se você não bloquear fluxos pelas avenidas das cidades, pelas rodovias, pelo espaço aéreo, pelas ferrovias, porque o vírus se espalha através do fluxo de pessoas. Então é uma combinação dessas duas medidas que funcionou integralmente em todo lugar que ela foi feita corretamente. Os exemplos que eu já citei são claros e não tem saída aqui no Brasil. Nesse momento que nós estamos vivendo, o pessoal ficou assustado quando eu falei que nós íamos chegar a 3.000 mortos por dia no final de março, nós vamos chegar a 5.000 a qualquer momento.
vocês todos ecoavam aí uma mesma frase essa que sim, eu até lembrei outro dia aqui nos nossos jornais, dizendo os especialistas, os cientistas, os neurocientistas, os infectologistas, os epidemiologistas estavam certos. Abril será ainda mais sombrio do que março, infelizmente. Na realidade, Mona Lisa, não sei se as pessoas ouviram essa notícia ainda, mas abril pode ser o primeiro mês da história do Brasil em que nós vamos ter mais mortes do que nascimentos no país. Meu Deus, Nicoleles. É uma coisa completamente inacreditável, é um efeito estrutural da pandemia que eu já vinha seguindo desde 2020. Eu notei uma redução dramática, porque nós temos uma média histórica por volta de 126 mil nascimentos a mais do que mortes por mês. Isso era a média de 2019. E em 2020 ela caiu para 96, ou seja, uma perda de 30 mil. E agora, em março, ela caiu para 47 mil nascimentos a mais do que óbitos, do que a média mais baixa da história. E em abril, como todas as previsões parecem indicar, nós vamos inverter. Nós vamos ter mais óbitos do que nascimentos no Brasil pela primeira vez na história. E se isso perdurar por vários meses, nós vamos ter uma repercussão daqui a 20, 30 anos no Brasil desse efeito. De uma mudança absoluta no perfil da população. Isso impacta a economia, porque a gente vai falar de uma população ativa que trabalha, de envelhecimento, de previdência. Isso impacta tudo, né? A economia como um todo, a sociedade como um todo. Eu não sou economista, mas foi o que eu falei para a imprensa inglesa ontem, passei o dia na imprensa inglesa ontem, dizendo, veja, o pessoal precisa parar para pensar em dimensões. Exato. O efeito de uma redução do bônus demográfico no Brasil vai ter acumulado um efeito de trilhões de reais. Se nós fizéssemos um lockdown de um mês correto, nós não íamos ter nem perto de um efeito de algumas centenas de milhões de reais. Ou bilhões, 2, 3, nós estamos falando de 1000 vezes a menos, pelo menos, de 1000 a 10 mil vezes a menos em termos de efeito econômico. Se nós fizéssemos a coisa certa agudamente agora, nós impactaríamos a economia muito menos do que nós vamos impactar se a força produtiva brasileira daqui a 20 anos for muito menor do que ela é hoje, né? Então é uma coisa absolutamente lógica, né? A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, chegou a ter 2 dias sem o registro de qualquer morte. De fato, o lockdown é uma medida dura que nenhum governante gosta de adotar. Eu não gostaria de ter adotado. É uma medida que você toma quando você não tem outra alternativa, né? Mas, felizmente, essa medida tem, aqui em Araraquara, nos ajudado muito na gestão da pandemia e os dados são inegáveis. Vamos para os exemplos do que está aqui pertinho da gente, né? Não só necessariamente saindo da nossa fronteira Brasil. A gente viu, vou dar exemplos de locais aí diferentes, né? Mega feriadão na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas mega feriado, aí a galera falou, opa, vou viajar, oi, vou para a praia. Fecharam praia e tal. Mas a gente viu nesse entorno, então, mais próximo, o que foi feito em Araraquara, no interior de São Paulo, que aí foi lockdown mesmo. E com resultados imediatos e muito significativos, por exemplo, que é o registro da não morte, né, por dias seguidos por causa da Covid. Nesses parâmetros aí que eu pontuei, classifica para mim o que tá certo, o que tá mais ou menos certo e o que não tem jeito, não funciona. O que foi feito em São Paulo e Rio de Janeiro foi um absurdo, né? Porque quando você indica que vai ter um feriadão, do ponto de vista cognitivo, embutido no cérebro brasileiro, isso vou largar tudo e vou viajar. Então não houve nenhuma mensagem atrelada que era para ficar em casa. Era um feriado, era uma manobra para as pessoas não precisarem sair de casa durante uma semana e ficar em casa. Nós devíamos ter feito o tal do feriadão com bloqueio nas rodovias para impedir o fluxo não essencial de tráfego de ônibus, de carros particulares durante uma semana. Ao invés, nós mandamos milhões de pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro para o interior, né, para a Baixada Santista, para o litoral norte. Eu vi acontecer no litoral norte, em São Sebastião, onde não tem UTI, não tem nenhum leito de UTI disponível. Então nós vamos ver o efeito daqui a 14 dias, né? Nós vamos ver claramente. Em contrapartida, em Araraquara, o prefeito Edinho viu que a situação não tinha o que se fazer mais e fez um lockdown correto e o Araraquara está no 2º ou 3º dia sem óbitos. E com a redução da taxa de internação, redução da taxa de casos. Então é como eu falo, né? Quando eu falo com a imprensa americana, eles têm uma frase lá nos Estados Unidos que é perfeita. A frase é:
vou traduzir em português, mas a frase em inglês é a seguinte: It's not rocket science nor brain surgery. Não é ciência de foguete nem neurocirurgia. É uma coisa trivial fazer o que tem que ser feito correto. Agora, você precisa ter uma opção política, né? Você precisa querer acabar com a pandemia, né? Você me disse que você tem sido procurado por autoridades, enfim, no Brasil afora também. Muitas vezes, o que vocês, estudiosos, dizem balizou decisões importantes. Será que não é tão óbvio que uma fatura que agora pode ficar negativa, ela ficará positiva num futuro próximo e um positivo que perdurará na ficha corrida do político A, B ou C? Será que isso é tão difícil de entender? Não, veja, só dizendo, todo o meu trabalho é voluntário, né? Eu falo com o Brasil inteiro e o mundo inteiro, né, voluntariamente, que eu tô aqui preso no Brasil, tô quase como num sabbatical, né? Oh, meu Deus, Nicolelli! Depois de 32 anos, eu tô no primeiro sabbatical, não programado da minha carreira, mas, exato, o que eu falo para todos os políticos que eu tive a oportunidade de conversar é o seguinte, veja, não dá para pensar a curto prazo, só ficar pensando no calendário eleitoral. Eu falava isso antes das eleições, né, do ano passado, que eu achava que tinham sido canceladas. E, na realidade, eu lamento que estava correto, porque as campanhas eleitorais foram o maior evento sincronizador do Brasil. Tá? Todas as regiões passaram a ter um aumento de casos e óbitos depois da campanha eleitoral no começo de novembro. E então eu falava exatamente isso. O ônus político de fechar agora e ter empresários bravos reclamando, os lobbies de todas as sortes, né, indo para cima de vocês, vai ser muito menor do que daqui a 4 anos o pessoal descobrir que o Brasil quebrou, que o Brasil desintegrou. Porque é isso que pode acontecer, né? Então, o problema, a minha sensação, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente viu a Inglaterra, o narrador da BBC falando para mim que o desastre no Reino Unido é impressionante. Pra você ter uma ideia, eles têm uma taxa de mortalidade maior que a nossa, né, por milhão. Então, eles foram devastados pela falta de ação do primeiro-ministro inglês, que quase caiu. Mas ele me falava o seguinte, os políticos do mundo não estão preparados para o século XXI. E o século XXI impõe desafios climáticos, desafios, né, de pandemias. Tem outras coisas que eu nem vou falar para o pessoal não perder o sono aqui. Pelo amor, eu preciso dizer que eu nunca fui uma pessoa ansiosa, assim, aí eu vou partilhar a dor de ser o que é, né? Então, o jornalista está num momento estranho, né? Porque, claro, todo jornalista está acostumado a reportar tragédias e tal, mas a tragédia diária, sem fim e cada vez pior. É um negócio, Nicoleles, que eu vou te falar, eu tô no limite. Para nós também, eu vou te dizer, eu acho que eu comentei isso com você outra vez, né? Toda noite você ir dormir às 2:30 da manhã olhando para predições nos seus gráficos, na sua tela de computador, que você sabe que daqui a alguns dias não vão ser números numa tela de computador, vão ser vidas perdidas, é uma pressão psicológica, é difícil. Eu comecei a ter sonhos com números. Meu Deus. Eu nunca me imaginei que eu teria atividade onírica na minha vida, onde não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum diálogo, não tem nada, só tem números numa tela de computador evoluindo, né? Porque é o que eu faço boa parte do meu dia. Então, é para todos nós, é uma pressão psicológica tremenda, porque é aquilo que nós falamos a última vez, é você ver 14 aviões caindo no território nacional todo dia, né? Se a CNN mostrasse isso na televisão, 14 Boeings despencando em 14 diferentes localidades do país, em um dia as pessoas não iam conseguir dar conta, né? Imagine 13 meses consecutivos, né? E infelizmente só tende a piorar nesse momento. E as novas variantes, as descobertas das novas variantes, das novas. 18 tipificações diferentes que eu vi no noticiário nas últimas horas. Ninguém sabe exatamente o que é. Tem que ter estudo, mas como impacta? O contágio, sim, já sabe que é mais rápido, mas se é mais letal, menos letal, se é jovem, se vai pegar bebê, criança. Nicoleles, as dúvidas são as maiores possíveis e a replicação do vírus, que vocês alertavam que aconteceria, tem trazido pra gente uma realidade pior ainda. Veja, se você olhar hoje por um momento a mídia inglesa, os jornais e as grandes redes, né, de TV inglesa, o Brasil é a primeira manchete de todos os jornais ingleses hoje, porque não só a variante amazônica está gerando, né, problemas, não sei se você viu, teve um surto em Vancouver, em British Columbia, na costa oeste do Canadá. Explodiu a região. A região não tinha problema nenhum. Uma pessoa que veio do Brasil com P1 transmitiu, parece que num resort lá de esqui, e explodiu a região toda. Eles vão ter que entrar num lockdown a qualquer momento.
né? Então, as variantes, nós tivemos uma detectada em Minas Gerais ontem, tivemos semana passada uma em Sorocaba, são diferentes, são variantes diferentes, que, como você bem falou, ninguém ainda tem ideia de qual é a variação na transmissibilidade e na letalidade. Vai demorar um tempo para a gente saber. E eu vou dizer outra coisa, que as pessoas não falam em público, mas é importante que todo mundo saiba. Esse número que sai todo dia, 100 mil casos por volta, diários, ele é extremamente subnotificado. Nós devemos estar tendo 400 a 500 mil casos por dia, tá? E o número de mortes também tem uma subnotificação, é menor, é bem menor, mas ela é real. Então, na minha conta aqui, nós já chegamos muito próximo de 5 mil óbitos por dia. E podemos estar por volta de 500 mil casos por dia. Com esse número de casos, você dá a chance para o vírus ter um número quase infinito de mutações. E quanto mais mutações, mais novas variantes aparecem, né? Isso é uma coisa trivial. E o mundo inteiro está olhando para o Brasil, e eu cunhei essa frase na imprensa inglesa e pegou, né? O Brasil é uma Fukushima biológica. É um reator nuclear em reação em cadeia e está fora de controle. E os políticos brasileiros estão olhando e falando, não, vamos empurrar com a barriga, vamos fazer toque de recolher, vamos fazer feriadão. Eles não têm ideia da dimensão do que é um reator biológico fora de controle, que é o que nós somos nesse momento. Esse tipo de alerta tem sido emitido para as autoridades locais, estaduais, nacionais? Nessa linha, assim, de tanta clareza como você está passando para mim, a frase, o Brasil é uma Fukushima biológica? Olha, eu acho que sim. Vocês da imprensa têm feito um trabalho exaustivo, né? Manchetes de todas as mídias escritas, faladas, ouvidas, é sempre a mesma. Esse efeito demográfico, eu tentei explicar ele em vários lugares e ele começou a ser difundido. Então, eu não acredito que não seja falta de informação. É falta de estômago, é falta de disponibilidade política, falta de liderança, e é o que eu te falei, eu acho, a última vez que a gente conversou, nós não temos um estadista, nós precisávamos de um só. Nós tínhamos que ter um indivíduo que chegasse em todas as mídias do Brasil, o líder, né, da nação, e chegasse, olha, eu estou abraçando vocês, eu estou consolando vocês, mas nós vamos para a luta, nós vamos ganhar do vírus, e para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imprimir dinheiro até quando precisar, para poder vocês ficarem em casa, para o comércio não quebrar, para as empresas não quebrarem, nós vamos atrás de vacina em Marte, se for necessário, nós vamos em todo lugar, nós vamos chegar para o Canadá, que tem o maior excedente de vacinas do mundo nesse momento, e que poderia vender para o Brasil, poderia, claro, eles têm um sistema público de saúde, eles não precisam fazer lucro com a venda de vacinas que eles compraram, eles podem vender pelo mesmo preço que eles compraram, e criar um programa de ataque de defesa nacional, porque chegou no ponto, Mona Lisa, que nós temos que pensar na salvação e na reconstrução do Brasil, tá? Porque o Brasil está é aquilo que eu te falei, quando eu era criança diziam que o abismo era menor do que o Brasil nunca cairia no abismo porque o Brasil era muito grande. Esse abismo aqui é maior do que nós. Eu fiquei bem impressionada com o alerta aí do Anthony Fauci, que é o médico americano, né? Vamos dizer assim. Sim. A principal voz, e para quem nos acompanha, a principal voz e rosto aí no combate à pandemia, foi destruído ali por Donald Trump, ressuscitado por Biden, graças a Deus. Mas ele recomendou que o Brasil considere, sim, um lockdown nacional. E a gente viu as últimas manifestações aí do governo federal na linha contrária e exaltando mais uma vez o uso da medicação preventiva, que a ciência já disse, repetiu e reiterou em alto e bom som. Não tem efeito. Como equacionar isso, Nicoleles? Exatamente. Isso está cruzando a linha de ser um ato, né, contra o povo brasileiro. É um ato criminoso já. Porque na minha época, você prescrever... Eu sou médico, né? Na minha época, quando eu ganhei meu CRM, disseram muito claramente, prescrever tratamentos que não têm confirmação científica de eficácia é crime, né? Chama-se charlatanismo, né? E todo médico sabe o que é isso, pelo seu treinamento ético na Faculdade de Medicina. Então, veja, pro Fauci perdeu o tempo dele para falar numa entrevista coletiva sobre o Brasil e apoiar algo que a gente vem falando, né, aqui no Brasil há meses, né? A primeira vez que eu propus um lockdown nacional, quando eu olhei os dados, foi 4 de janeiro, está documentado isso. Foi público o anúncio. É porque chegou no ouvido dele que os Estados Unidos não vão sair do problema
se o Brasil continuar tendo um problema, é óbvio. Tá? Ele não ia se meter nos assuntos nacionais brasileiros se ele não visse que aquilo é uma ameaça para os Estados Unidos. Eu vivo lá há 32 anos, eu sei como eles pensam. Eles estão pensando na geopolítica da pandemia. E se o Brasil não controla a sua pandemia, o mundo não controla a sua pandemia. Eu conheço muito bem o chefe dele, que é o diretor-geral do National Institute of Health, que é um cientista famosíssimo nos Estados Unidos, veio aqui até o Brasil em 2014 para tirar uma foto no nosso laboratório da época da Copa do Mundo, porque ele ficou maravilhado com o que estava acontecendo, né? E ele tem, esse chefe do NIH tem uma posição lá, membro do gabinete nesse momento do Biden, né? Ele foi promovido para ser um dos interlocutores científicos do novo presidente dos Estados Unidos. Não tenho dúvida alguma que aquilo lá não foi uma coisa da cabeça do Fauci, aquilo foi uma mensagem que ele recebeu do ponto de vista do governo americano para ser passada. É um recado. E a gente já é uma ameaça para o planeta, como disse o Tedros Adhanom, né, o diretor-geral da OMS, e agora essa ameaça está mais escancarada. Bom, as autoridades brasileiras estão aí com todos os alertas, as iniciativas, as ações, nós sabemos quais são. É conferir para ver se a gente vai ficar na bolha do negacionismo ou se a gente vai entrar no caminho da realidade, né? Mas enfim, enquanto a gente fica aqui na dúvida, nós vamos conversando. Nicoleles, posso te fazer um pedido / desejo, então? Pois não. Que essa noite você não sonhe com números. Que entre os números apareçam flores para você. Pensa aqueles campos lindos de girassóis. Pode deixar. Vou pensar no grande Van Gogh. Boa, Nicoleles! Isso aí, ó. Querido, cuide-se aí, não esmoreça, não pare de falar e, por favor, venha sempre conversar comigo. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Fechamos a semana com esse alerta difícil de ouvir, mas fundamental. Então é isso, o alerta tá dado. E assim como desejei para o Nicoleles, vamos sonhar com flores, que a realidade tá dura de ver alguma delas, né? Até segunda. Em pé.